Por que a família está sendo tão atacada, Vilela? Percebeu isso? Sim. Número de divórcios crescentes. O núcleo O pessoal familiar. não quer casar, o núcleo familiar detonado. E separa por qualquer coisa, né? Qualquer problema. Isso também tem uma raiz. Isso também tem uma teoria. Antes do movimento tem a teoria, antes da revolução tem a tese. Então você volta lá em Karl Marx, ele tinha um melhor amigo dele que era Friedrich Engels. Engels escreveu um livro chamado Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu li esse livro inteiro para entender. O que você descobre? Que na visão deles, partindo do evolucionismo, no princípio, os homens conviviam em comunidade, toda mulher era de todo homem e todo homem era de toda mulher, não tinha casamento, não tinha homem e mulher, e os filhos eram de todos. Então eles viviam que nem uma alcateia de lobos, viviam que nem bicho. Eram criados pelo eles se alimentavam do que a terra poderia produzir, até que alguns mais espertos, segundo eles, começaram a querer ter maior quantidade de provisão, então começou a ter mais gado, mais plantações, e para cuidar do gado e das plantações, eles começaram a constituir família. Eles escravizavam a mulher e os filhos e botavam para trabalhar lá. Então, na cabeça desse pensador, desse pai, na verdade, do progressismo, ele está dizendo que a desigualdade social começa na família. Porque a família, na sua origem, teria sido um homem escravizando a mulher e os filhos para trabalhar para ele. Aqui já começaria a desigualdade social. Então ele passa a dizer que nunca vai haver igualdade social enquanto houver família. E por mais assustador que isso pareça, essa é a linha de pensamento que alimenta muito do pensamento atual da esquerda. Por que você vê que todas as leis contrárias aos valores familiares são escritas por partido de esquerda? Porque esse é um tipo de raiz, é um tipo de alicerce, é uma premissa. Eles não querem que exista família, eles acham que a família é um problema, eles acham que na família tem desigualdade social. Então, por aí você vê o que a gente está enfrentando. Por aí você vê pela revolução que o mundo está passando. E, de novo, os polos. Capitalismo, comunismo. Tese, antitese. O que é a síntese? Governo da nova ordem mundial. Anticristo. Vocês viram o que aconteceu? Não funcionou nem capitalismo, nem comunismo. Vocês ficaram em guerra. Teve uma guerra mundial. Vocês se destruíram, vocês se autodestruíram. Então não é nem a tese nem a antitese. É a síntese. E aí surge o anticristo no cenário, implantando a nova ordem mundial. Num ponto que a humanidade vai estar vivendo tantas crises simultâneas, porque também está programado para, junto com o início da Terceira Guerra Mundial, de acordo com Doc Marx, que é esse ex-satanista que escreveu o livro, ele diz que está programado uma série de catástrofes para serem geradas junto com a Terceira Guerra Mundial. Então ele diz que estão programados terremotos, furacões, uma guerra nuclear entre as Coreias. Ele está dizendo que tudo isso vai acontecer simultaneamente ao início da Guerra Mundial. Fome, vai ter epidemia, pandemia, e aí você fala, poxa, mas como, né? Como é que ele teve acesso a essas informações? São as mesmas visões dos espíritos guias que aqueles caras lá atrás que estão trabalhando por esse projeto receberam. Ele só registra as visões. Vai acontecer, não vai? A gente não sabe, mas elas existem, são previsões ocultistas. O que importa pra gente, pra mim, são as profecias bíblicas, mas muitas vezes essas previsões ocultistas, elas casam com o que a Bíblia está dizendo. Então a gente tem que entender que momento que é esse da história do planeta que a gente está vivendo. Isso deveria funcionar no coração de cada um da seguinte forma: eu estou mais perto do fim do que eu imagino. O que vem depois? Era motivo para as pessoas estarem se voltando a Deus. Se arrepende. Jesus está voltando. Você quer ficar? Quer ficar na tribulação? Quer ficar com o anticristo aqui? Jesus disse que esses dias serão os dias de maior terror, que os homens vão desmaiar de terror, de tanta coisa ruim que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E aí por que eles falam que essas catástrofes vão ser programadas? Porque eles defendem que eles vão usar a tecnologia HARP,
que é uma tecnologia e um método de você manipular clima. Então você consegue fazer muita chuva para ter enchente, você consegue fazer furacão, você consegue criar terremoto. Esse é um estudo que dá para ir embora. Você entrar na internet, você vai descobrir muita coisa sobre isso. Então tem isso. O ser humano agora devia estar olhando para todos esses acontecimentos e se questionar o que vem depois. E se eu morro agora, para onde eu vou? Era hora de estar se voltando a Deus, era hora de se arrepender dos pecados, era hora de estar se consertando com Deus. Não é hora de brincar. Porque todos os eventos que antecedem o arrebatamento já se cumpriram, não tem mais nada faltando. Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. A construção do templo é para a segunda vinda de Jesus, não é para o arrebatamento. Ah, é? É. O templo tem que ser construído para a segunda vinda de Jesus. Não para o arrebatamento. Entendi. Mesmo porque, se você parte de uma visão pré-milenista, aliás, pré-arrebatamento, pré-tribulacionista, desculpa, vou tomar uma água aqui. Vai fundo. Cara, eu não sei como você consegue fazer entrevistas de tantas horas assim. É bate-papo. Se fosse entrevista, cansava mais. Cansava, Ô, Lênin, mas é enquanto ele bate-papo. coloca água aí, manda uma pergunta aí. Ó, A gente vai continuar aqui. tem uma galera aqui que mandou várias mensagens aqui perguntando sobre o pastor Foca lá de Brasília. O que tem, pastor Foca? Eles estão perguntando, eles estão falando aqui o seguinte: pastor Foca, aqui em Brasília precisa ser o pastor Foca. Queremos o pastor Foca em Brasília. Olha, Acho que é a galera da igreja aqui. O pastor Foca é o pastor de Mogi que já foi pastor em Brasília. Esse aí deve ser o fã-clube dele. fã-clube do Volta, Foca. volta, Foca. O pastor de Brasília hoje é incrível, o pastor Jair está fazendo um trabalho excelente. E o Foca está em Mogi. Ah, tá. E aí também pediram para você falar sobre a agenda da nova ordem mundial, né, a agenda da ONU, sobre a nova ordem mundial, os Illuminates e sobre a agenda 2030 da ONU. Posso falar de tudo isso? Pode. Então vamos lá. A Agenda 2030 da ONU. Para a gente falar da Agenda 2030 da ONU, a gente tem que começar a falar da própria ONU. O que é a ONU? A ONU é uma organização criada pós-Segunda Guerra Mundial para evitar conflitos, para evitar guerras. Ok? Sim. O que a ONU se tornou no decorrer dessas últimas décadas? Ela se fortaleceu a ponto dela ter frentes para falar de todas as áreas e de todos os segmentos. Ela tem frente para falar de saúde, ela tem frente para falar de educação, ela tem frente para falar de tudo. Ela deixou de ser essa organização que só estaria evitando conflitos, intermediando conflitos entre nações, para se tornar uma voz, para se tornar uma entidade que determina muitas vezes o que as nações precisam viver. Uma vez o Haddad mudou a velocidade de São Paulo para 50 km por hora nas marginais. Aí ele foi questionado e disse, mas isso é uma resolução da ONU. Então, a ONU está se metendo em assuntos até com quantos quilômetros por hora você tem que andar na tua avenida. Não era para intermediar conflito? Então por que ela dá palpite na saúde? Por que ela dá palpite em todas as outras áreas? Por que ela dá palpite em como as nações... ela põe pressão nas nações para essas nações aceitarem a agenda dela. Então se tem que haver um governo mundial unificado, que entidade que existe hoje estaria mais preparada para se tornar esse governo? Se não vai ser nenhuma nação. Organização das Nações Unidas. Pronto. Então por que a ONU tem essa agenda para 2030? Teria sido a ONU criada exatamente para ser essa organização que vai unificar as nações em torno dos seus propósitos? Era só para intermediar conflito. Porque essa potência agora de dizendo que as nações têm que fazer ou deixar de fazer? Isso é muito interessante. Então, o que a gente está vendo agora? Essa guerra ela pode estourar. Se Irã entrar, Estados Unidos ataca. Os Estados Unidos está agora com milhares de tropas no Golfo Pérsico. Milhares de tropas no Golfo Pérsico. Milhares de tropas próximo ao litoral do Irã. Se o Irã entrar, os Estados Unidos têm que entrar. Só que a Rússia entra. E o que pode acontecer assusta. Porque você não vê nas profecias bíblicas os Estados Unidos. Você vê a Europa, você vê Rússia, China.
China com a Rússia, né? Tá. Mas você não vê os Estados Unidos. Então, o que pode acontecer? Se você... Uma das previsões de Doc Marx para que haja esse terror simultâneo é que no início da Terceira Guerra também haveria um terremoto em Los Angeles. Tudo isso, predição ocultista. Big ok? One. Exatamente. Então eles estão até falando sobre isso. Mas o Irã e a Rússia, eles desenvolveram armamentos antinavios, um míssil antinavios, que é o SSN-22, que é um míssil que ele tem 2 vezes e meia a velocidade do som. Isso dá 2.500 km por hora. E que os navios americanos não teriam como se defender desses mísseis. E que a China comprou essa tecnologia e que o Irã tem um navio guia, que é um navio menorzinho, que ele consegue navegar pelo Golfo entre os outros navios, é mais difícil de acertar, e ele tem condições de levar esses mísseis com uma ogiva nuclear. Ou seja, com um míssil eles podem arrebentar com porta-aviões e com todos os outros navios em torno desse porta-avião. Então existe também essa linha de pensamento que diz que a Rússia superou em alguns momentos os armamentos dos Estados Unidos. Se você vê em número de mísseis, a Rússia tem mais mísseis que os Estados Unidos. Se você somar Rússia, China e Irã, acabou. Então é esse momento que a gente está vivendo agora. E por que os Estados Unidos vai entrar? Porque tudo também tem a ver com petróleo. Os Estados Unidos está presente no Golfo Pérsico por quê? Porque é dali, pelo estreito ali, que se escoa todo o petróleo deles. Por que a China e Rússia estão interessados? Porque ali escoa petróleo, do Kuwait, da Arábia Saudita, de outros países produtores. Então tudo tem um interesse. Não é porque o Irã é legalzinho e a Rússia gostou dele. Agora... A agenda, né, que ele perguntou. A agenda. 2030, é isso? Então, essa agenda está em pleno curso. A gente tem que saber disso. Ela vai se cumprir de qualquer forma. Qual que foi a outra pergunta?